Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Estamos de volta. Depois aí de um período de tempo que eu estava envolvido em outros projetos, estamos voltando aqui com jogos africanos. Hoje vamos falar de Xisima, um jogo do Quênia, né? Muito simples, muito simpático, aquele jogo clássico que eu chamo de elegante, porque ele tem regras muito simples e um adensamento aí estratégico, né? Aqui eu trago uma versão impressora 3D, né? Uma versão pocket para você levar para passear e um tabuleiro um pouco mais elegante, um pouco maior para você observar bem as jogadas e eu conseguir gravar aqui, né? Isso tudo a gente vai mostrar em outros episódios, em outras coisas do canal. No jogo, cada jogador tem 3 peças e é um jogo de alinhamento. O objetivo é você alinhar as 3 peças que você tem nesse tabuleiro, que é um octógono, né? Então ele tem aí 8 espaços além da região central. Então são 9 espaços e você tem que fazer um alinhamento disso. Em primeira mão, você imagina que, é só você ocupar a peça aqui central que o outro jogador não vai ganhar. Mas não fica tão simples assim, porque você só pode ficar na posição central ao longo de 3 rodadas. Então você colocou a sua peça ali, você tem 3 rodadas, depois você tem que sair. E o outro jogador também. Então, estar na posição central é extremamente estratégico nesse jogo, né? O jogo se dá com cada um fazendo um movimento na sua vez, não tem captura, não tem saltos mirabolantes, não tem nada, é somente isso. Então, na sua vez, o jogador movimenta para cá, esse outro jogador aqui, audacioso, vai tentar aí uma posição central, né, vai pegar aqui o centro, o jogador veio para cá. Neste momento, por exemplo, uma partida muito rápida, o jogador azul já ganhou o jogo, porque o jogador vermelho vai ter que sair com essa peça daqui. Ele só pode ficar aqui 3 turnos, né? Então, o jogador vermelho vai vir para cá, por exemplo, o azul para cá, o vermelho vai ter que tentar forçar aqui, o azul para cá, a hora que o vermelho sair, o azul faz o alinhamento central. Então, dominar o centro é extremamente estratégico, mas tem um momento certo para você fazer isso, né? O jogo, basicamente, é isso. Existem algumas outras versões, que eu vou falar um pouco mais no final do vídeo, mas no Quênia se joga isso aqui, né? Um jogo muito tradicional no Quênia. O nosso Algo a Mais fala um pouco da história desse jogo. Esse jogo nasce a partir da observação, né, daquelas pulgas d'água, daqueles insetos que ficam ali voando, andando sobre a água. Essas pulgas d'água, na língua tirique, recebem o nome de Imbalavale. E o nome do jogo, Xisima, na língua tirique, quer dizer extensão de água. Então, os Imbalavale, que são essas moscas, se movimentam muito rapidamente numa extensão de água. Então essa é a história do jogo. O jogo nasce a partir dessa observação e vai passando aí de geração para geração, um jogo ancestral. Esse jogo tem, obviamente, uma estratégia muito pesada, né? Pesada que eu digo é porque não é simplesmente você fazer um movimento, é tentar não deixar o oponente solto no jogo, né? Tem que ter uma percepção espacial muito boa. É um jogo que eu consegui ver pessoas de muito tempo, pessoas antigas, né, pessoas mais velhas, que reconheceram esse jogo sem nunca ter estado em África. Isso é um traço de que a gente conseguiu trazer muita coisa de África, mas sofreu um apagamento histórico muito pesado. Vou falar muito disso na live de amanhã, né? O povo Tiike, no Quênia, é o segundo grupo étnico maior, né, com maior relevância. E ele fica ali mais na região do oeste de Quênia, perto da região de Uganda. Então, nessa região, você tem muita gente jogando esse clássico do Quênia, né? Num jogo de tabuleiro simples, que pode ser riscado no chão, feito buracos, sulcos, né, jogado com pedras, de maneira bastante simples, né? Eu trouxe aqui vários materiais justamente para mostrar que você jogar, você participar, você interagir com uma comunidade não tem nada a ver com jogos caríssimos e rebuscados e peças de ouro, etc, etc. O segredo da simplicidade, né? Mais daqueles jogos que eu trago que são jogos elegantes, né? Eles trazem aí uma simplicidade de regra, uma densidade estratégica e um jogo rápido com uma boa interação. Infelizmente para 2 pessoas só, mas é um jogo africano que a gente traz aqui para o canal. Esse jogo, uma versão muito próxima a ele, existe na Nova Zelândia, chamado Mutororê. No Mutororê, ao invés de 3 peças cada cor, são 4 peças de cada cor. E o objetivo é você deixar o oponente sem poder se movimentar. Então, aparentemente é simples, mas você tem aí uma mecânica diferenciada. E é um jogo que
está na Nova Zelândia. Então provavelmente migrou das influências do Quênia, né, das influências do continente africano, para um outro continente, a Nova Zelândia, né? No caso, quem joga o Motororê são os Moais, né, um outro povo de um outro continente que ninguém sabe como é que chegou lá, né? Mas isso é mais uma das curiosidades que a gente traz aqui, mais um algo a mais aqui para o canal. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, vamos falar um pouco mais do Tsushima, um pouco mais de jogos africanos, um pouco mais das minhas aventuras aí, esse quase um mês ausente, um pouco mais dos projetos aqui do canal, né, que a gente está mexendo com jogos africanos, com jogos com temática africana e os Afrogames que voltam aí com força total, em breve novidades aí. A gente fez exposição, vamos fazer algumas oficinas, enfim, algumas coisas diferenciadas com essa temática, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!